você já me conhece, né? Se não me conhece é porque você é novo aqui no nosso canal, no canal da minhaportaria.com. Esse canal é um canal especial, ele tem como objetivo falar sobre portaria remota, desmistificar e esclarecer de uma vez por todas esse assunto e todas as dúvidas que possam existir a respeito de portaria remota. Meu nome é Walter Uvo, sou diretor de operações da minhaportaria.com, atualmente a maior operação de portaria remota do Brasil, com mais de 250 condomínios em plena operação. A gente entende que tem muito conteúdo, informação, experiência e pode compartilhar com a nossa audiência. Então, se você é cliente, se você é condomínio, se você é síndico, se você é administradora, se você é morador, se você é concorrente, não tem problema. Participa aqui do nosso canal, segue a gente, se inscreve aqui no YouTube. Diariamente, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, tem um vídeo novo da minhaportaria.com falando sobre portaria remota. Segunda-feira, portaria remota by Walter Uvo, eu venho aqui, trato um tema com vocês. Terça-feira, Toque Toquinha, é um programa infantil. Tem como objetivo levar para as crianças uma história infantil, e aí é um programa de contação de histórias. Todas as quartas-feiras, novamente, portaria remota by Walter Uvo. 2 dias da semana eu venho aqui trazendo conteúdo para vocês. De quinta-feira, bate-papo portaria remota. Então a gente sempre traz uma pessoa do mercado, extremamente gabaritada, para poder trazer algum conteúdo a respeito da área de conhecimento que ela pratica. E de sexta-feira, portaria remota inside. Uma das nossas 12 gerências vem aqui através do YouTube trazer um conteúdo especial e dizer como funciona o departamento dela. Legal? No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre Assembleia Virtual. Então a gente falou na semana passada, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo de Assembleia Virtual. Se esse assunto te interessa, você não pode perder a oportunidade de ver esse vídeo, tá aqui no card, tá bom? Assembleia Virtual. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade nesse tema e vamos nos aprofundar a respeito dessas características e minimizar algumas dúvidas que surgiram a respeito do tema Assembleia Virtual. Tá legal? Então já clica no like, se você não segue o nosso canal, clica no seguir. Se você não estiver no YouTube, vai lá em www.minhaportaria.com/canal. Você vai ser redirecionado para o YouTube, passa a seguir o nosso canal e ativa o sininho. Por quê? Toda vez que subir um vídeo novo, você vai receber a notificação e aí você vai poder acompanhar aquilo que a gente tem trabalhado aqui, tá legal? Então, fica nesse vídeo até o final e vamos continuar com o tema Assembleia Virtual e tirar várias dúvidas que vieram dos nossos espectadores aí, da nossa audiência, tá bom? Vamos pro vídeo. Vou dizer que esse vídeo é a parte 2, na verdade agora a gente vai entrar a fundo sobre algumas características e como que a gente vai te ajudar. Reforço o nosso compromisso, minhaportaria.com vai ser o controller, o moderador digital da sua Assembleia Virtual. O que significa isso? Com a minhaportaria.com, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma Assembleia Virtual, você sendo ou não cliente nosso, administradora em qualquer lugar do Brasil, nos contacte através dos dados de contato que a gente disponibiliza aqui nas descrições, vamos deixar aqui também o site, pode entrar em contato em qualquer meio de contato com a minhaportaria.com, pede para falar com o nosso departamento comercial e diga que você quer o apoio para desenvolver a Assembleia Virtual no seu condomínio. Tá legal? Você pode ser administradora, condomínio, síndico, não importa. O importante é o condomínio dar continuidade com as suas atividades, com as ordens aí naturais aí das características do condomínio. E a gente está aqui justamente para te ajudar e te apoiar. Não tem custo, não iremos cobrar nada. Seremos o facilitador digital, viabilizaremos essa reunião, essa assembleia para vocês, com toda a orientação legal, com toda a orientação do processo, com toda a metodologia necessária, com toda a ferramenta, com todo o software, tudo que for preciso para fazer essa assembleia virtual no contexto digital, nós vamos viabilizar, te disponibilizar, tá legal? Então, simplesmente liga aqui na minha portaria, diga que você é um síndico, ou que você é um condomínio, ou que você é administradora, não importa, e diga que você quer ajuda. A gente vai te ajudar gratuitamente, te ajudar gratuitamente, te ajudar gratuitamente, te ajudar gratuitamente. Importante dizer que tem uma agenda. Você ligar e aí, baseado na agenda que o pessoal aqui da pré-venda, do comercial, vai validar essa agenda, e baseado nessa agenda, a gente vai confirmar ou não a participação dessa tua assembleia. Tá legal? Então, vamos pro conteúdo. Primeiro, eu queria deixar esse recado, né? Então, nós somos o
facilitador digital, ou seja, você não precisa se preocupar com a tecnologia. Nós vamos viabilizar tecnologicamente essa assembleia para você. A única coisa que os moradores precisam ter é o Zoom instalado, né? Porque a ferramenta básica de comunicação vai ser o Zoom e aí outras ferramentas que a gente disponibiliza para poder apoiar na conduta dessa assembleia. Então vamos lá, a gente já desenvolveu um edital de convocação padrão que compete dentro das características e das obrigatoriedades legais para que você conduza essa assembleia. Entenda o seguinte, a assembleia virtual, ela é igual uma assembleia normal, presencial, como sempre teve. A única diferença é que agora tem uma ferramenta tecnológica que permite que as pessoas que não estejam presentes consigam participar e dar a sua opinião. Inclusive, é por isso que ela se torna mais justa. Às vezes você está viajando, às vezes está num compromisso de família, às vezes você está trabalhando e você gostaria de participar e dar a sua opinião sobre um determinado assunto. Agora, com a Assembleia Virtual, você pode. E isso é importante dizer. Dentro da lei de Assembleia Virtual está previsto a modalidade de assembleias híbridas. Então você pode separar uma área ali no prédio, onde você vai receber as pessoas presencialmente, você vai receber essas pessoas para participarem da assembleia, e aí, obviamente, você deixa ali um monitor, deixa ali toda a tecnologia com internet, com Zoom instalado, para que as pessoas presentes também vejam e interajam com as pessoas remotas através da ferramenta, e basicamente, a assembleia percorre da forma natural. Então, o que é importante dizer? No edital de convocação precisa ter algumas características importantes, como, por exemplo, no momento que você desenvolve uma assembleia virtual, você não tem mais a lista de presença, exclusivamente virtual, óbvio. Você não tem mais a lista de presença, você tem lista de participantes. Então, se você tiver no modelo híbrido, você tem a lista de presença e a lista de participantes. Então, essas coisas precisam estar descritas. Outra coisa importante que tem que ter, obviamente, a ferramenta que vai ser trabalhada e algumas orientações básicas sobre as dinâmicas que serão aplicadas. Porém, é importante dizer, nós já temos um edital de convocação padrão que funcionou, mandamos para um condomínio, o condomínio fez a assembleia, registrou em cartório aquela assembleia e ficou tudo perfeito. Então, a gente já tem esses documentos validados e a gente vai te disponibilizar como template, como material para você usar na tua assembleia. Além disso, o que mais que tem que ser tratado na assembleia virtual? O link, né? Então, você precisa disponibilizar um meio de acesso onde os moradores vão poder se conectar e participar na íntegra de tudo aquilo que está sendo tratado e de forma ao vivo, tempo real. Então isso é importante. Essa ferramenta que hoje a gente usa o Zoom, tá? O Zoom é a nossa ferramenta de comunicação e que permite essa integração das pessoas que estão distantes com as que estão presentes. O que é importante dizer? Com a Assembleia Virtual, a gente sugere e orienta que a dinâmica seja equivalente a uma dinâmica de uma assembleia presencial. Ou seja, a gente sugere que você tenha um presidente, você tenha o síndico e você tenha o secretário participando da assembleia. O secretário é responsável por redigir a ata, o presidente é responsável por seguir com a ordem do dia e, obviamente, o síndico ali por representar o seu mandato é responsável estar ali, tá? Então, é importante que essa estrutura toda, essa dinâmica de recursos continuem funcionando, sejam eleitos, definidos ali no momento da assembleia. O que é importante dizer? Essas figuras não precisam estar juntas, podem estar remotas. Imagina que o secretário vai ser uma pessoa da sua administradora. Ela não precisa estar no prédio. Ela pode estar lá no escritório da administradora participando como secretário. Imagina o presidente. O presidente pode estar na sua casa de veraneio, participando da assembleia e sendo responsável como presidente. Assim como todo o conselho e o síndico também podem estar remoto e participando dessa assembleia que tem a mesma validade e elegibilidade. Falando em elegibilidade, o que é importante dizer? Também seguem as regras. Então, vamos lá, o que prevê na convenção do seu condomínio precisa continuar sendo seguido. Se na convenção está previsto que inadimplente não vota, está previsto que inquilino não vota, está previsto que para você representar o voto de alguma unidade precisa da procuração, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além disso, se está previsto na convenção que você precisa colocar o edital de convocação no elevador, encaminhar uma cópia para cada morador, mandar por meio digital, ou seja, por qualquer meio que você seja obrigado a encaminhar o edital de convocação, isso precisa
continuar acontecendo. Então, você vai mandar o edital de convocação da mesma forma. Então, obviamente, dentro do edital de convocação, a gente vai falar quando será disponibilizado o link. Minhaportaria.com, em geral, meia hora antes da assembleia, a gente disponibiliza o link e aí os moradores têm acesso à sala, onde a gente começa um preparatório ali, um aquecimento, para que a assembleia comece no horário previsto, com a tolerância estipulada, obviamente, e ali, de fato, dê início à Assembleia de uma forma geral, exatamente como está previsto na convenção do condomínio, tá legal? Outro ponto importante que a gente fala sobre Assembleia virtual são as orientações gerais. Então vamos lá, a dinâmica, como passa a ser um ambiente virtual, né? A gente está falando de uma sala virtual, ou seja, um programa, cada um está em um lugar, mas obviamente reunidos através de um programa de computador e dessa forma, dentro de uma sala virtual, a gente precisa dar algumas orientações para regular o trabalho e a conduta e a agenda do dia. Então, por exemplo, como orientações gerais, como vai ser a conduta? E aí, obviamente, esse entendimento a gente tem com o síndico e com a administradora de forma prévia. Então, antes a gente vai discutir com o síndico e a administradora. Olha, vocês querem que os moradores fiquem com o microfone aberto e todo mundo possa falar a qualquer instante? Vocês querem que os moradores apenas interajam pelo chat? Vocês querem que os moradores façam seu voto de forma verbal? Vocês querem que os moradores façam seus votos de forma escrita no chat? Ou seja, todas essas regras e essas características vão ser definidas previamente com o síndico. A gente tem um checklist que a gente preenche baseado em como vai ser a conduta, e dessa forma, cada participante que vai entrando na sala, a gente vai orientando a respeito. Um outro detalhe muito importante, em geral, o controlador digital, né, o moderador digital, ele é quem administra a ferramenta. Então, nós, como moderadores, nós vamos fazer o quê? Nós vamos controlar o momento que cada um fala, a interação, sempre, obviamente, com autorização e pedindo a liberação por parte do presidente da Assembleia. Ou seja, presidente, o seu João do 51 quer falar alguma coisa. O senhor autoriza a liberação do áudio? Sim, a gente libera o áudio, o seu João fala, dá o seu ponto de vista, tá legal? Então, essas orientações, entre outras, são dadas no momento inicial, quando as pessoas vão entrando na sala, antes de se abrir de fato a Assembleia e se dar início à ordem ali do dia prevista, tá legal? Uma dica importante que a gente traz é encaminhar previamente o conteúdo para os moradores. Então, vocês vão falar de uma Assembleia de aprovação de contas. Então, mande a prestação de contas no grupo do condomínio, mande para os moradores avaliarem de forma que quando estiverem na Assembleia, eles tenham esse conteúdo já validado e consigam ser mais produtivos e mais eficientes no dia a dia. Se o objetivo é aprovar uma obra, mande os orçamentos, mande as apresentações, as pessoas conseguem avaliar, entender e quando chegar na hora da Assembleia, elas já vão ter, talvez ali, estudado previamente aquele material e vão contribuir de uma forma muito mais eficiente. Uma outra pergunta que surgiu, Walter, como garantir a participação do morador? Olha, vamos lá, garantir a participação do morador, de fato você não consegue. Você não consegue garantir que as pessoas participem. Porém, a gente consegue comprovar as pessoas que participaram. Lembrando, uma prática da minhaportaria.com, 100% da Assembleia será gravada. Em todos os instantes serão gravados. Então, a gente vai compilar todo esse material, além de, obviamente, os votos, se forem o caso, encaminhar isso para a administração, encaminhar isso para o condomínio, de forma que seja possível o desenvolvimento da ata da Assembleia, consequentemente, aí as práticas normais de assinatura dos presidentes, enfim, ali dos presentes, e, consequentemente, o registro disso no devido cartório. Então, você não consegue garantir que os moradores participem, mas a gente consegue comprovar a participação de todos os moradores, e isso é muito importante. Outra pergunta que surgiu, Walter, e como que a gente vai garantir os votos? Gente, vamos lá, mais uma vez, a ferramenta e o ambiente inteiro está sendo gravado. Na lei não fala absolutamente nada de como você deve garantir os votos. Ela diz que você precisa permitir, e permitir o voto
é uma política que nós vamos discutir no início. Então, os votos serão verbais. Então, a cada votação, nós vamos chamar morador a morador. O morador X, do apartamento 51, qual é a sua opinião? Sim ou não? Morador Y, qual a sua opinião? Sim ou não? Isso vai estar gravado, isso tudo vai estar registrado, isso tudo serve como prova material, futura análise, e com esse material todo devidamente compilado, a administradora ou o secretário vai fazer a ata da reunião. Agora, a gente pode também fazer a votação por chat. Ó, pessoal, coloca aí teu apartamento e teu voto no chat. Então, dessa forma, também a gente vai garantir que você, participante, com esse ambiente todo gravado, garanta o teu voto e a tua opinião. Inclusive, em Manaus, um dos moradores deu o seu voto, mas como ele representava 2 unidades, então houve-se um entendimento errado do voto do respectivo morador, e depois o morador corrigiu a sua opinião, baseado ali no chat, baseado ali na interação verbal, e a gente corrigiu o voto e o posicionamento dele. Mas o que é interessante informar? Nós tivemos 2/3 de participação da reunião, e aí tinha pessoas que não estavam em São Paulo, tinha pessoas que não estavam em Brasil, tinha pessoas que não estavam no prédio, tinha pessoas que estavam na academia, tinha pessoas que estavam no seu trabalho, e todos puderam participar e deram sua opinião. E aí, obviamente, o secretário da reunião depois faz toda a validação da elegibilidade de forma que permita que aquela pessoa e o voto dele seja válido e confirmado. Outra pergunta que surgiu: Walter, como abrir para discussão? Então, isso é uma outra característica que está no edital. Como é que vai ser a dinâmica? Isso vai ser acertado previamente com o condomínio. Como é que vai ser a dinâmica? Então, nós vamos abrir a assembleia, vamos dar ali 10 minutos para ler a pauta da assembleia, vamos entrar na deliberação de algum determinado assunto da ordem ali, o item 1, por exemplo. Depois, nós vamos estipular um prazo de 20 minutos para discussão. Então, a gente pode abrir o microfone de todo mundo discute. Nós, como moderadores, vamos fazendo toda essa interação e informando as pessoas sobre como conduzir cada caso. Assim que der o prazo, seu presidente, acabou o prazo de discussão a respeito do assunto. Vamos para a votação? E aí o presidente vamos para a votação e aí segue a dinâmica de votação como prevista. Outro item importante que a Assembleia Virtual traz para a gente aí como grande facilidade, né? Como compartilhar o material. Legal. Então, previamente é interessante que você já tenha disponibilizado para todo mundo, porém, no momento da Assembleia, o síndico, o presidente, alguém que queira explanar um determinado assunto, pode ter a sua tela compartilhada e dessa forma ele consegue apresentar algum conteúdo que queira para exemplificar, como por exemplo, uma aprovação de contas. Então, a gente vai abrir lá a prestação de contas, consegue demonstrar item a item, né, apresentar de uma forma que fique claro e que todos tenham aí um entendimento geral a respeito das contas ali daquela respectiva gestão. Então, a ferramenta traz essa possibilidade de compartilhamento de tela e permite que as pessoas vejam aquilo que você está mostrando. Então, muitas vezes, numa reunião onde você tem uma aprovação de contas previstas, a administradora vem para explanar a respeito do conteúdo, né? Obviamente, já aprovado pelo conselho ali financeiro, conselho fiscal do condomínio. Porém, a administradora vem para explanar a respeito do conteúdo e explicar um pouco sobre a prestação de contas. E nesse instante, ele compartilha a tela, com o mouse vai posicionando item a item, valor a valor, e todo mundo tem condição de interagir conforme vai surgindo dúvida, tá legal? Bom, gente, então é isso a respeito de Assembleia Virtual. Contate qualquer um dos nossos consultores, entre em contato conosco. Se você precisa de alguma ajuda para desenvolver a Assembleia Virtual do seu condomínio, você pode ser administradora, você pode ser síndico, você pode ser conselho, não importa. A gente está aqui para ajudar gratuitamente. Entre em contato com a gente, vamos avaliar a agenda, a disponibilidade, vamos reservar e nós seremos o facilitador, o controller digital da tua Assembleia. Um detalhe importante que eu esqueci de dizer: toda privacidade do conteúdo discutido nessa Assembleia é garantido pelo nosso código de ética e pelo nosso acordo de confidencialidade que é firmado antes da respectiva Assembleia. Então, antes da respectiva Assembleia, quando o síndico quiser, ele vai ter que assinar um termo de confidencialidade, e esse termo de confidencialidade garante que nós manteremos o sigilo sobre todos os dados discutidos na Assembleia. Tá legal, gente? Então, conta com a gente, seremos o facilitador digital da tua Assembleia.
minhaportaria.com, mais segurança, tecnologia e economia. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, clica no seguir, compartilha esse conteúdo com o síndico, com o condomínio, com a sua administradora. Às vezes sua administradora está com dificuldade, manda para a tua administradora, a gente vai ajudar ela. Nós estamos aqui para ajudar mesmo, tá legal? Então, conta com a gente. E, obviamente, deixa seu like aí, clica no gostei, manda para todo mundo. Enfim, te espero aí na semana que vem com novos conteúdos. Até mais, galera!